Genuíno, semana passada nós tivemos aqui um debate forte sobre a questão militar. A pauta estava em alta, né? Com a oitiva lá, o depoimento do general Heleno na CPMI, e com as revelações sobre o almirante Garnier, essas revelações que vão saindo aí da delação do Mauro Cid, e também com falas polêmicas do ministro da Defesa, com o Múcio, né? Falando que a nossa democracia, temos democracia graças à atuação das Forças Armadas aí no último período. Eu queria saber de ti, o que você avalia desses últimos episódios, como vai se desenrolando essa situação que é, no mínimo, constrangedora, é, no mínimo, complexa, da apuração em torno de figuras, Claro. cada vez aparece, agora apareceu o Ridalto, cada hora aparece um personagem novo ligado ao Pazuello, né? Agora cada hora aparece um personagem novo. Como que você vê o andar dessa carruagem? O andar da carruagem não está indo bem. Primeiro, as falas do ministro da Defesa são inaceitáveis. Eu que não apoiei a indicação dele, ele é o representante das Forças Armadas no governo. Quando devia ser o contrário, tinha que ser o governo conduzindo as Forças Armadas. Segundo, eu acho que o Lula deveria ter promovido uma mudança mais significativa nas Forças Armadas. 4 estrelas das 3 armas que participaram da farsa das urnas, questionando as urnas, que não aceitaram o resultado das urnas em pronunciamento, tinham que ser afastados pelo critério de nomear o mais moderno para o comando da Marinha do Exército Aeronáutico. Terceiro, eu acho que há um movimento de blindagem, Ana. Estão querendo blindar a cúpula das Forças Armadas na CPMI, e eu estou atento ao que acontece no Supremo, porque até agora o Supremo só condenou o andar de baixo. O andar de cima não foi denunciado nem condenado, a gente tem que ficar atento. O presidente da Câmara tirou o general Braga Neto do depoimento da CPMI, ele era vice-candidato a vice-presidente, ele foi ministro da Defesa, ele foi da Casa Civil, ele foi interventor do Rio de Janeiro. Como é que tira essa pessoa do depoimento? E há um certo clima de blindagem pelo alto. Como eu vivi isso, e o Azenha sabe muito bem disso como jornalista, o que aconteceu na transição da ditadura para a democracia, quando os militares foram auto-anistiados com os crimes conexos, e a manutenção do artigo 142, que garante a tutela militar, foi um dos embates na Constituinte, eu acho que a gente devia fazer mudanças mais significativas. Olha bem, Ana, a PEC da quarentena, que é proibir militar ir para o serviço público, só vale se for para a eleição. Eles mitigaram. Se vai para cargo executivo, pode ficar por determinado tempo. Nem o Castelo Branco era assim, porque no Castelo Branco era 2 anos. Se o militar fica 2 anos no cargo civil, ele automaticamente vai para a reserva. Eu acho que a gente está, no meu modo de entender, não está agindo, aproveitando essa oportunidade para fazer uma reforma nas Forças Armadas. Eu defendo uma reforma nas Forças Armadas para que o Brasil tenha uma política de defesa. E eu me baseio muito nos trabalhos do Manuel Domingos, que ele escreveu um livro agora, O que Fazer com o Militar. Eu defendo as propostas dele. E eu acho que nós temos aí, por exemplo, para que serve a justiça militar? Para que serve? Justiça militar é uma justiça corporativa. Ela tem que ser extinta. Durante o período de engajamento, você pode ter comissão disciplinar, mas não uma justiça penal. Então, eu acho que a própria integração dos militares com a sociedade, agora eles estão batalhando para 2% do orçamento, que é o parâmetro da OTAN. Mas para quê? Onde é que vai investir esse dinheiro? É 80% em pessoal e pensões de filhas de militares? Ou é para tecnologia? Ou é para a área espacial? Ou é para os mares? O Brasil tem general demais. Mais do que nos Estados Unidos, não sei se você sabia. Que é cabide. Então tem que fazer uma reforma para garantir uma defesa dissuasória. Dissuasória que você não tem um inimigo fixo. Dissuasória é pronto emprego. E projetar influência política. Por exemplo, a integração latino-americana é essencial para uma política de defesa. Então, eu acho que as Forças Armadas continuam exercendo a tutela política com base no artigo 142. Esse é um item que eu tenho o dever, porque eu fui interlocutor durante muito tempo, fui funcionário do Ministério da Defesa, eu tenho o dever
de emitir minhas opiniões. O Lula sabe que eu penso assim. Eu conversei muito na época da pré-campanha dessa opinião. Eu acho que as Forças Armadas estão desgastadas, se lambuzaram demais, 700 mil mortes, Pazuello, Braga Neto, Heleno, aquela postura do Heleno na CPMI, um general de 4 estrelas com aquela postura, isso é inaceitável. Isso mostra que formação deram para esses oficiais. Então, eu acho que tem que haver uma reforma mais profunda. No meu modo de entender, não está havendo. E as declarações do Múcio são inaceitáveis. E o José Alberto diz, de Quixadá, José Genuíno Neto, grande sertanejo do distrito do Encantado, em Quixeramobim, que, aliás, é uma cidade linda. E terra do Antônio Conselheiro, Quixeramobim é a terra do Antônio Conselheiro. Grande homem, notável político e um dos fundadores do PT. Um abraço do José Alberto para você. E a Rosilda concorda contigo. Militares cabide de emprego, comedores de dinheiro do Brasil. Ele está dizendo em função dessa disfunção que existe, né, Genuíno? De termos muitos militares, de gastarmos pouco com tecnologia. Você que tem experiência nessa área, em que setores que deveria, se houver um aumento no orçamento dos militares, focar no quê, José Genuíno? Em primeiro lugar, na área aeroespacial. Você está vendo que na guerra da Ucrânia, uma das lições da guerra é o papel do espaço aéreo, o papel do satélite, o papel de drone, o papel de acompanhamento satelital. Segundo, você tem que entrar na inteligência virtual, você tem que entrar na guerra cibernética, que é muito importante, que o sistema de site do Brasil são muito vulneráveis. Nós não temos ainda um sistema satelital que acompanhe todo o espaço aéreo, tanto no sentido do Atlântico como no sentido da Amazônia. Aí nós tínhamos que rever o acordo da base de Alcântara, porque a base de Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar míssil e foguete, tanto em relação à base da Amazônia, como em relação ao Atlântico, no sentido nordeste. A segunda área é a pesquisa dos oceanos. Principalmente com as descobertas do pré-sal, você tem um sistema de defesa. E aí, a área sensível é o submarino com propulsão nuclear, o submarino convencional e o submarino de propulsão nuclear. E a terceira área é uma formação com ciência e tecnologia, que o Brasil tem alguns nichos com autonomia. Aí precisava haver uma parceria com os institutos de pesquisa, com a academia. A quarta área é investir numa integração latino-americana. O continente sul-americano é o mais rico subcontinente do mundo em proteína animal e vegetal, em água doce, aí estão querendo privatizar a água, minério, como no caso de ouro e o lítio da Bolívia, em área para agricultura. E você tem Amazônia, Cordilheira dos Andes e Bacia do Prata. É uma área estratégica. E o Brasil não tem conflito. Nós temos que ter uma parceria com os países da América do Sul. E essa parceria exige o Brasil integrar-se num continente sul-americano, porque toda a geopolítica mundial hoje ela se dá regionalmente. Olha os interesses da China, da Rússia, olha os interesses da OTAN, olha os interesses dos americanos. O Brasil tem todo um potencial para construir essa integração latino-americana. E aí precisa ter uma política de defesa que ande para a paz com o Itamaraty, Azenha. O Itamaraty faz uma política externa soberana, mas e a política de defesa? Tem que andar junto, não pode andar separado. Nós estamos... Como é que é? E a visão das Forças Armadas em relação aos americanos? E a visão em relação à OTAN? Nós estamos cercados por bases na OTAN, no Equador é base da OTAN, no Paraguai tem base da OTAN, e a Colômbia? E essa ideia da Venezuela ser tratada como inimiga, Cuba como inimiga, isso não dá. Isso é uma vergonha. O Brasil tem que ser mais ousado numa política de defesa soberana e diminuir a concentração de tropas no litoral. Isso não tem sentido. Você pega os quartéis onde eles estão localizados, do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Você tem que interiorizar, você tem que dispersar no Brasil vulnerável, para que as Forças Armadas cumpram a função de defesa. E defesa, Adenha,
significa o bem-estar do povo, significa a proteção diante dessas tragédias, significa dissuasão. Você vai dissuadir se houver alguma agressão externa. Significa parceria com amigos vizinhos. E significa nicho tecnológico. Forças Armadas que não tem algum nicho tecnológico, ela não é levada a sério no mundo. Não adianta. E o Brasil pode desenvolver o ciclo do combustível nuclear, o enriquecimento do urânio. Não é para fazer bomba, não, é para produzir energia, para medicina. Isso defesa hoje, é força, é poder, é soft power, é poder que se projeta. Não é essa história de quartel com acampados, com lei e ordem, com inimigo interno. Isso é bobagem. Nem para a polícia isso serve mais.